Em 2025, algo aconteceu que fez Washington perder o sono. A China não apenas entrou na corrida dos robôs humanoides, ela dominou. Enquanto os Estados Unidos apostam em grandes nomes como Tesla e Boston Dynamics, a China lançou mais de 140 fabricantes domésticos de robôs humanoides e mais de 330 modelos diferentes. Tudo isso em um único ano. Para efeito de comparação, os Estados Unidos têm menos de uma dezena. Mas não é só a quantidade. Esses robôs são mais baratos, mais avançados do que a maioria imagina. E alguns deles têm características que nem os americanos desenvolveram ainda. Neste vídeo, vou te mostrar os 10 robôs humanoides chineses mais impressionantes do momento. E por que eles estão preocupando especialistas, militares e empresas nos Estados Unidos. Mas antes de começar, você vai entender por que essa corrida importa mais do que parece. E acredite, o que você vai ver no final vai te surpreender. Você já ouviu falar da guerra comercial entre Estados Unidos e China? Sobre chips, inteligência artificial, carros elétricos? Mas a próxima batalha já começou, e ela tem cara, braços, pernas e anda com 2 pés. Em 2023, o governo chinês fez dos robôs humanoides prioridade nacional. O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação lançou um guia exigindo que a China construísse um ecossistema global de robótica humanoide até 2025 e dominasse o mercado mundial até 2027. E o governo não só fez discurso, ele colocou dinheiro. Em 2024 e 2025, mais de 20 bilhões de dólares em subsídios foram destinados à indústria de robótica. Pequim e Guangzhou lançaram fundos de 1,4 bilhão de dólares cada. Xangai, Shenzhen e dezenas de outras cidades seguiram o mesmo caminho. O Conselho Nacional de Desenvolvimento criou um fundo de 137 bilhões de dólares para aplicar em IA e robótica nos próximos 20 anos. O resultado? A China lidera o mundo em patentes de robótica humanoide. Foram mais de 5.688 registros só nos últimos 5 anos. Quase 4 vezes mais do que qualquer outro país. E o mercado projetado é imenso. Goldman Sachs estima que o setor de robôs humanoides valerá 38 bilhões de dólares até 2035. O banco Citibank vai mais longe. 648 milhões de robôs humanoides operando no mundo até 2050. Alguns cenários especulativos prevêem 3 bilhões de unidades até 2060. Nos Estados Unidos, os sinais de alerta chegaram rápido. Em janeiro de 2025, a inteligência artificial chinesa DeepSeek R1 destruiu o mercado americano em um único dia. Apagou mais de 1 trilhão de dólares das bolsas. Logo depois, especialistas apontaram: o DeepSeek foi o aviso. A verdadeira bomba estava nos robôs. Elon Musk reconheceu publicamente que as empresas chinesas são a principal concorrência do seu robô Optimus. Mas enquanto o Optimus ainda estava em fase de pesquisa no início de 2026, com Musk admitindo que nenhum robô Tesla estava fazendo trabalho útil nas fábricas, a China já vendia humanoides por 5.500 dólares. Para ter uma ideia da vantagem, empresas chinesas capturaram mais de 90% das vendas globais de robôs humanoides em 2025, com cerca de 16 mil unidades vendidas no mundo inteiro. E a grande maioria foi feita por fabricantes chineses. Agora, você entende por que Washington está nervoso. Então, vamos ver quais são esses robôs e o que eles podem fazer. Começamos com algo diferente. Não com um robô industrial, mas com um robô que pode olhar nos seus olhos, sorrir para você e apertar sua mão com uma temperatura de 34 graus. O Moya, desenvolvido pela startup DroidUp, no polo tecnológico Zhangjiang Robot Valley, em Xangai, é um dos robôs mais perturbadores da nossa lista, não pela força, mas pela aparência. O Moya tem 1,65 metros de altura, pesa apenas 32 quilos e caminha com 92% de semelhança ao movimento humano. Mas o que choca de verdade é a pele. Ela é sintética, aquecida entre 32 e 36 graus Celsius, a temperatura da pele humana. Ele faz microexpressões faciais, mantém contato visual com as pessoas e usa câmeras nos olhos para reconhecer rostos.
A DroidUp classificou o Moya como um robô biomimético, projetado para aparecer e se comportar como um ser humano em ambientes sociais, hospitais, escolas, bancos, museus, recepções. Não é uma máquina para carregar caixas. É uma máquina para interagir com pessoas. E aqui está a questão que nenhuma empresa americana está respondendo ainda. Quando você remove a frieza do metal e coloca uma pele quente e um sorriso, onde está a linha entre robô e ser humano? E quem controla esse robô que finge ser humano? Se o Moya é o mais humano da lista, o próximo vem de um lugar que você não esperaria, uma fábrica de carros. A XPeng é uma das maiores montadoras de carros elétricos da China, uma concorrente direta da Tesla. Só que em dado momento, seus engenheiros fizeram uma pergunta diferente. Se sabemos construir carros autônomos com IA, câmeras e sensores, por que não construir um humano autônomo com IA, câmeras e sensores? O resultado foi o Iron. Com 1,73 a 1,78 metro e cerca de 70 quilos, o Iron foi construído com uma arquitetura biomimética chamada osso-músculo-pele. Uma coluna vertebral flexível, músculos sintéticos e pele artificial macia. Cada mão tem 22 graus de liberdade. No total, são mais de 82 graus de liberdade no corpo inteiro, com velocidade de caminhada de até 7 km por hora. A inteligência? 3 chips Turing de IA desenvolvidos pela própria XPeng, gerando 2.250 TOPS de poder computacional. Para comparação, um iPhone topo de linha gera cerca de 35 TOPS. O Iron carrega 64 vezes mais poder de processamento. O Iron também usa bateria de estado sólido, tecnologia mais segura, mais leve e mais duradoura do que as baterias convencionais. Visão 360 graus e sensores táteis na pele. Quando o robô foi apresentado ao público pela primeira vez, o CEO da XPeng teve que cortar literalmente a pele do robô no palco, porque a audiência achava que era um humano fantasiado. A empresa planeja iniciar produção em massa em 2026 e integrar o Iron primeiro em suas próprias linhas de produção. Exatamente o mesmo caminho que a Tesla tentou com o Optimus. Uma montadora de carros elétricos fazendo robô humanoide. Isso é o que acontece quando a China decide entrar em uma indústria. E o próximo robô é de uma empresa que foi pioneira em reabilitação e agora quer o mercado geral. Fundada em 2015, a Fourier começou fazendo algo mais silencioso: exoesqueletos para reabilitação, sistemas que ajudam pessoas a voltar a andar após acidentes ou derrames. Era uma empresa de tecnologia médica, mas a Fourier evoluiu e hoje divide suas operações em 2 divisões: a Fourier Rehab, focada em saúde, e a Fourier, focada em robótica de uso geral. Em 2023 lançou o GR1. Em 2024, o GR2, com 53 graus de liberdade, braços capazes de levantar 3 quilos cada e mãos com sensores táteis. Ambos têm aparência claramente industrial. Mas o GR3 muda de estratégia. Menor que seus predecessores, cerca de 1,34 metros, com visual arredondado, olhos expressivos e exterior creme. É projetado para entrar em casas, escolas e hospitais. A Fourier colocou um modelo de linguagem de grande escala diretamente no robô, permitindo conversas naturais com humanos. A história da Fourier mostra uma tendência clara na China. Empresas que começam em nichos especializados acumulam experiência técnica profunda e depois aplicam isso em mercados massivos. Se o GR3 foi projetado para interagir com humanos, o próximo robô foi projetado para superar humanos em velocidade e agilidade. A Unitree Robotics virou o jogo de preço dos robôs humanoides. Fundada em 2016 por Wang Xingxing, a empresa ficou conhecida em 2021 com seus cães robóticos, vendidos por menos de $3 mil, enquanto o Spot da Boston Dynamics custava 75 mil. Depois de entrar nos humanoides em 2023, repetiu a fórmula. O H1,
O robô full-size da Unitree chegou com capacidade de dar cambalhotas e correr a 4,3 metros por segundo. Mas custava cerca de $90 mil. O G1 mudou isso. Com 1,27 a 1,32 metros de altura e preço inicial de $16 mil, o G1 derrubou a barreira de entrada dos robôs humanoides para pesquisas, educação e empresas. Tem entre 23 e 43 graus de liberdade dependendo da configuração, e o modelo avançado executa golpes de artes marciais, saltos laterais e até estrelas do chão. Em fevereiro de 2026, 16 robôs H1 da Unitree foram destaque na gala do Festival do Ano Novo Chinês, o programa de televisão mais assistido do mundo, executando coreografias sincronizadas de artes marciais ao vivo. A performance viral foi vista por centenas de milhões de pessoas. E a empresa não parou aí. Em 2025, lançou o R1 por apenas $5.900, o robô humanoide mais barato já vendido ao público. A Unitree já alcançou o status de unicórnio e planeja abrir capital na Bolsa de Hong Kong. Barato, rápido, ágil e cada vez mais inteligente. A Unitree está tornando robôs humanoides tão acessíveis quanto smartphones de entrada. Mas se a Unitree ganhou no preço, o próximo fabricante ganhou na mobilidade extrema. A Lynx Dynamics é especialista em mobilidade extrema. Seu robô Ollie foi desenvolvido para operar em terrenos irregulares, superfícies escorregadias, escadas, os ambientes onde a maioria dos robôs falha. O Ollie usa algoritmos avançados de controle de equilíbrio que permitem recuperação de quedas em milissegundos. A empresa também tem o CL1, um robô que foi filmado realizando tarefas de carregamento pesado contínuo. O robô localiza objetos com sensores, ajusta sua abordagem automaticamente e redireciona tarefas caso encontre obstáculos inesperados. Tudo isso sem intervenção humana. O foco da Lynx é o mundo real, não o laboratório. Robôs que funcionam quando o chão está molhado, quando há detritos no caminho, quando o ambiente muda. Isso tem aplicação direta em obras, portos, mineração e operações de emergência. Terreno difícil resolvido. Mas como fica o problema de trabalho contínuo, sem parar para carregar bateria? O próximo robô tem uma resposta para isso. A Ubtech é a empresa de robótica humanoide mais antiga da China. E com essa experiência acumulada, ela desenvolveu o Walker S2 com um diferencial que nenhum rival ainda igualou: troca autônoma de bateria. Quando a bateria do Walker S2 está baixa, ele para, navega por conta própria até a estação de carregamento, remove a bateria velha, instala uma nova e volta ao trabalho, sem nenhuma intervenção humana. Isso significa que o robô pode operar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Operação contínua real. O Walker S2 usa juntas de acionamento com conformidade de força e estruturas híbridas, rígido-flexíveis, para caminhar com eficiência em linhas de produção em movimento. Tem raciocínio multimodal, pode cooperar com outros robôs em rede e foi testado em fábricas automotivas. Além do S2, a Ubtech também produz o Walker S-Lite, uma versão compacta e mais barata para operações de menor escala, e firmou um contrato de $37 milhões para uso do Walker S2 em operações de patrulha de fronteira da China. Um robô que não precisa parar. Mas o próximo vai além. Ele não apenas trabalha sem parar, como trabalha com uma precisão que vai te deixar de queixo caído. Em 2024, um vídeo viralizou no mundo da robótica. Mostrava um robô passando roupa com movimentos mais rápidos e precisos do que qualquer humano conseguiria. Depois, o mesmo robô escrevendo caligrafia chinesa com pincel. Depois, virando líquido de um recipiente para outro sem derramar uma gota. Esse robô era o Astribot S1, desenvolvido pela Stardust Intelligence em Shenzhen. Com 52 graus de liberdade e braços capazes de atingir velocidades de 10 metros por segundo, o S1 tem a destreza de mãos mais impressionante já demonstrada em um robô humanoide. E usa aprendizado por imitação, ou seja, ele aprende observando humanos executarem tarefas. Para comparar, o Boston Dynamics Atlas
tem movimentos espetaculares, mas com uma garra de 3 dedos. O Astribot, esse tem 5 dedos com sensores táteis e movimentos que rivalizam com os de um cirurgião. A empresa planeja implantações piloto em 2026, com foco em preparação de alimentos, serviços domésticos e manufatura leve. Com preço estimado em $80 mil. Alto, mas menos da metade de um Atlas americano. Mãos de cirurgião num robô. Mas e se você precisasse de um robô com toda a capacidade industrial e que também se comunicasse fluentemente com inteligência artificial? O próximo é exatamente isso. O nome não é coincidência. O T-800 da Engine AI foi claramente batizado em homenagem ao Exterminador do Futuro, e a empresa quer que você associe a imagem de poder industrial a esse robô. O T-800 é um humanoide de tamanho completo, projetado para mobilidade dinâmica bipedal e manipulação em ambientes reais. Seu diferencial técnico está no controle de corpo inteiro coordenado. O robô usa toda a cadeia cinemática ao mesmo tempo, assim como um humano usa todo o corpo ao levantar algo pesado. Cada ponta de dedo tem um sensor flexível com até 96 pontos de contato. Isso significa que o T-800 percebe a textura, a dureza e a forma exata do que está tocando, algo fundamental para tarefas delicadas. Usa bateria de 2,33 kWh, capaz de sustentar operações prolongadas. A Engine AI também desenvolveu outros modelos, o PM01, focado em pesquisa e desenvolvimento, e o ESE-E01, voltado para aplicações de serviço com menor custo operacional. A empresa posiciona o T-800 como plataforma de pesquisa de ponta para automação industrial e serviços futuros. Dedos que sentem, corpo que coordena. Mas o próximo nível é ter tudo isso com autonomia de 8 horas ininterruptas de trabalho pesado. O Forerunner K2 é a 5ª geração de humanoides da Kepler Robotics, e é a prova de que a China está iterando muito mais rápido do que qualquer empresa ocidental. Com 52 graus de liberdade e mãos com 96 sensores por ponta de dedo, o K2 combina a destreza do Astribot com a robustez industrial do T-800. Mas o que realmente o destaca é a bateria de 2,33 kWh, que garante até 8 horas de operação contínua. Um turno de trabalho humano completo, sem pausas, sem troca de bateria, apenas operação ininterrupta. O K2 usa aprendizado por imitação e por reforço, adaptando-se a ambientes complexos em tempo real. É direcionado para manufatura, logística e pesquisa. Seu preço estimado é de cerca de $30 mil, quase o mesmo que o Tesla Optimus almeja em um futuro ainda indefinido, mas com o K2 já disponível. Aqui vai uma comparação reveladora. Enquanto o Forerunner K2 já está em implantações reais na China, o Optimus da Tesla, segundo o próprio Elon Musk em janeiro de 2026, ainda está em fase de pesquisa e desenvolvimento, sem fazer trabalho útil nas fábricas. Mas existe um robô que supera todos esses em um aspecto específico e fundamental: resistência ao mundo real. E esse robô é o número 1 da nossa lista. A maioria dos robôs humanoides que vimos até agora tem um ponto fraco em comum. Eles foram desenvolvidos para ambientes controlados, laboratórios, fábricas limpas, pisos planos. O DR-02 da Deep Robotics foi construído para o mundo real, e isso o torna único. O DR-02 possui proteção, IP66 em todo o corpo. Isso significa que ele é completamente à prova de poeira e aguenta jatos d'água diretos. Opera em temperaturas de menos 20 graus Celsius a mais 55 graus Celsius. Chuva, neve, sol escaldante, armazéns empoeirados, plataformas de petróleo, obras pesadas. O DR-02 funciona onde outros robôs quebrariam. Equipado com uma suíte integrada de sensores para monitoramento em tempo real, o DR-02 executa tarefas de alta precisão em condições industriais extremas. Sua arquitetura foi pensada para a implantação all-weather, operação em qualquer clima. A Deep Robotics tem um portfólio impressionante, além do DR-02. A empresa se notabilizou primeiro com robôs quadrúpedes,
incluindo o Light 3 e o X-30, robôs de 4 patas extremamente ágeis que já estão sendo usados em inspeções industriais, operações de segurança e monitoramento de infraestrutura. O DR-02 representa a evolução natural. Pegar todo esse know-how de mobilidade extrema e colocar num corpo humanoide. Enquanto especialistas americanos debatem se robôs humanoides são confiáveis o suficiente para o ambiente externo, a Deep Robotics já construiu um que opera no mundo real com certificação industrial de resistência. O DR-02 é o número 1 desta lista não porque seja o mais bonito ou o mais barato, mas porque resolve o problema que importa. Trabalho pesado, no mundo real, em qualquer condição. E isso, do ponto de vista industrial e até militar, é o que realmente conta. E os americanos? Seria injusto falar de toda essa evolução chinesa sem reconhecer o que os Estados Unidos têm a oferecer. E a resposta americana existe, mas tem uma característica diferente. O Boston Dynamics Atlas é provavelmente o robô mais impressionante em mobilidade dinâmica no mundo. Backflips, parkour, saltos sobre obstáculos, operação em terrenos extremos. E desde 2024, totalmente elétrico. Em janeiro de 2026, ganhou o prêmio de melhor robô na CES. Com 56 graus de liberdade e parceria com o Google DeepMind para a integração de modelos de IA, o Atlas é tecnicamente superior em agilidade a quase todos os concorrentes chineses. O preço estimado? Perto de $420 mil, e ainda não é vendido ao público geral. O Tesla Optimus é a grande aposta de volume. Elon Musk quer produzir milhões de unidades a $20 a $30 mil cada. A visão é ambiciosa. A realidade, até o início de 2026, é que nenhum Optimus está fazendo trabalho útil nas fábricas. Ainda é fase de P e D. A Figure AI tem acordos com a BMW. A Agility Robotics tem o Digit funcionando em fábricas da Toyota no Canadá. A 1X, apoiada pela OpenAI, tem o Neo para o ambiente doméstico. A vantagem americana real está em 2 pontos: software de IA de ponta e capital de risco concentrado. As empresas americanas lideram em modelos de linguagem, visão computacional e aprendizado de máquina. Mas essa vantagem está sendo rapidamente diminuída pela China. Afinal, o DeepSeek já mostrou que o abismo é menor do que parecia. A questão não é se os Estados Unidos têm robôs bons. Tem. A questão é, quem vai vender mais, para mais países, mais rápido, a um preço que o mercado pague? Em 2023, um humanoide chinês era uma curiosidade de laboratório. Em 2026, é um produto que você pode comprar online por menos de $6 mil e receber em casa. Essa velocidade de evolução está mudando cálculos geopolíticos, econômicos e militares. Uma China com 300 milhões de robôs humanoides para compensar seu declínio demográfico, como projetam alguns cenários especulativos, é uma China com poder de manufatura que nenhum outro país consegue igualar. Um robô chinês na fronteira e o Walker S2 já está lá, em patrulha. Um robô chinês numa usina de petróleo, num hospital, numa escola. Cada robô é um ponto de dados. E os dados treinam mais IA. E mais IA faz robôs melhores. É um ciclo que se autoalimenta. Washington está preocupado. E com razão. Porque a história dos chips, da IA e dos carros elétricos mostrou que quando a China decide dominar uma indústria, ela não faz isso aos poucos. A corrida dos robôs humanoides pode ser a mais importante do século XXI. E ela já começou. Se esse vídeo te abriu os olhos para essa corrida, deixa o like. Inscreve no canal para acompanhar os próximos capítulos dessa história, porque ela ainda está longe do fim.